Vamos agora a Brasília, onde o governo sofreu uma derrota na aprovação da reforma tributária pelo Senado, diante da força da bancada da bala. Armas e munições acabaram ficando de fora do chamado Imposto do Pecado. A nossa repórter Carol Rosito vai explicar para a gente direitinho. Boa noite, Carol. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ontem a gente viu isso acontecer lá no plenário do Senado, né? A base governista, o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, até tentou reverter essa situação, apresentando um destaque para incluir novamente armas e munições nesse imposto seletivo, também chamado de Imposto do Pecado, porque isso foi modificado ainda dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Mas a base governista não conseguiu o número necessário ali de votos para voltar então com essa ideia, que era a ideia inicial, inclusive, do relator, o senador Eduardo Braga, né, sobre taxar essa destinação de armas e munições. Agora, Leandro, essa matéria é considerada vencida. Esse tema não poderá ser discutido novamente lá na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar por quê? Porque a Câmara iniciou essa discussão, foi para análise dos senadores e agora a Câmara vai ter esse papel de casa revisora. Então, o relator lá na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, não pode acrescentar uma nova medida, né? Mexer, alterar, adicionar novos pontos, apenas manter o que foi decidido pelo Senado ou retirar, fazer supressão de trechos do projeto. Então, essa questão das armas que foi defendida pela oposição lá no Senado, alegando que era uma forma de beneficiar ali os chamados CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, enquanto a base governista afirmava que era apenas um posicionamento ideológico, isso não vai poder mais ser discutido. O que acontece a partir de agora, tratando de uma maneira geral sobre a regulamentação da reforma tributária? O texto passou no Senado ontem por 49 votos a favor e 19 contra e segue a tramitação para a Câmara, como eu disse, mais uma vez. A ideia é que essa discussão comece na semana que vem. Mesmo assim, né, o relator Reginaldo Lopes já está se adiantando, se movimentando para que nesse final de semana ele possa se reunir com o presidente Arthur Lira, com o grupo de trabalho envolvido nesse assunto, conseguir apresentar uma versão do seu texto aos líderes partidários na segunda, com essa expectativa de votação entre segunda e terça-feira na avaliação do relator. Ele vai tentar modificar outros pontos que foram alterados lá no Senado, como, por exemplo, retirar uma questão que também foi incluída pela oposição, e aí é considerado mais uma derrota para o governo, aquela equiparação do saneamento básico à saúde, que acaba reduzindo em 60% a alíquota padrão no IVA, e isso acaba elevando a alíquota geral aí, que antes era calculada em 26,5% e já está em 28% com essa decisão tomada pelos senadores também. Então, serão algumas modificações que Reginaldo Lopes já está discutindo com os líderes, né, com o Colégio de Líderes e também com o grupo de trabalho para conseguir apresentar o seu parecer na semana que vem e ter definitivamente essa questão, né, essa matéria encerrada dentro do Congresso, a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo.